Revisão da vida toda, novidades que eu quero trazer aqui para você. Nós, como sempre, com o compromisso de deixar você, né, entendendo tudo sobre revisão da vida toda. Eu trouxe aqui hoje meu colega Ricardo Gaspar, que vai estar falando comigo aqui sobre as perspectivas da revisão da vida toda. A revisão da vida toda que aparentemente tinha chegado ao fim, foi se desenrolando um recurso após todos os trâmites que a gente bem noticiou aqui no nosso canal, e agora tem uma possibilidade da gente ressuscitar a revisão da vida toda. Então, como nós temos aqui no nosso escritório Salomão Advocacia muitos clientes querendo saber sobre o assunto, resolvemos gravar esse conteúdo para que vocês tenham aí, por meio de uma fonte fidedigna que vocês confiam, que aqui é o Salomão Advocacia, para que vocês saibam de antemão, né? O que é que esperar dessa revisão? Quais são as possibilidades? Hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe de volta para o plenário virtual, do plenário virtual para o plenário presencial, a votação e tudo sobre a revisão da vida toda. Então a gente vai estar falando aqui com vocês. Eu sou Salomão Boanerges e já quero pedir a você que deixe já o joinha no início desse vídeo. Se você não gostar ao final, você pode dar o joinha ao contrário, não tem problema, mas não deixe de dar o joinha logo agora, porque acaba que você esquece e aí não nos abençoe. A sua forma de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal, fazer com que a gente alcance outras pessoas que precisam desse conteúdo. Eu vou chamar o Gaspar aqui, o professor Ricardo Gaspar, que também é nosso sócio aqui no Salomão Advocacia, né? Ele que também foi servidor do INSS, é especialista em revisão da vida toda. Ricardo, bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Salomão. Boa noite a todas e todos aí presentes. É um prazer aqui estar com vocês nesse dia que começou ali meio que tenso, né? E a gente acabou ali finalizando, encerrando ali o meio da tarde com um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente vai passar aqui para vocês um pouquinho de contexto do que está acontecendo. Tem muito cliente aí preocupado, tem muita gente aí se sentindo triste, né, com tudo que vem acontecendo, né, muita gente ansiosa, muitos idosos aí ansiosos com esse andamento, né, da revisão da vida toda, que já virou praticamente uma novela, né, gente? A gente já está aí há um tempão falando de revisão da vida toda e a todo momento surge algo novo, né, e que infelizmente tangencia o aspecto jurídico. A gente vê ali que a questão jurídica de fundo da revisão da vida toda é muito simples. Temos uma regra de transição, uma regra definitiva, aplica-se aquela que for melhor no caso concreto. Mas não, a gente teve construções aí, né, bastante criativas por parte dos ministros e por parte da Advocacia Geral da União, que trouxe, né, ali dados bastante diferentes da realidade, né? Inseriram, inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias um impacto estimado de 480 bilhões de reais, vejam só, 480 bilhões impacto estimado pela AGU, Advocacia Geral da União. Como que eles chegaram nesse número? Até agora ninguém sabe, não há fundamentos concretos, né? O IEPREV, aí, né, na pessoa do nosso colega Badar e do Murilo, levou até o STF um parecer econômico sério, né, pautado em dados e estimando ali um impacto bastante razoável e que ficou até de acordo com os números que a gente tinha calculado, Salomão, internamente, foi de 3,1 bilhões em 10 anos. Então, assim, já que o STF está adotando uma técnica de julgamento que a gente, né, no direito chama de consequencialismo, onde você invoca um argumento econômico para chegar a um resultado dentro de um direito social, que pelo menos fossem, né, avaliados ali os critérios, os dados reais, né, os dados econômicos reais, para ser apurado esse número. Mas não foi o que aconteceu. E aí a gente teve o quê? A gente teve a revisão da vida toda inicialmente chegando até o Supremo Tribunal Federal por meio de repercussão geral no recurso extraordinário. Então a gente teve ali o tema 1102. A gente sabe tudo o que aconteceu no tema 1102. Nós vencemos o processo 2 vezes em 2 plenários, né, um no plenário virtual, quando, infelizmente, né, faltando nos 45 do segundo tempo, faltando poucos minutos para encerrar ali o julgamento, o ministro Cássio Nunes pede o destaque e o processo retoma-se o julgamento naquele momento no plenário físico. No plenário físico, novamente, né, ocorreram os debates e os aposentados saíram vitoriosos. Curiosamente,
né, após ali o ingresso dos ministros Flávio Dino e Zanin, curiosamente, eles resgatam duas ADIs que estavam praticamente mortas ou dormindo lá no STF desde o ano de 1999. E, por incrível que pareça, né, surge ali para eles, né, uma tese, né, muito criativa, que é a atribuição de efeito cogente ao artigo 3º da Lei 9876. E o que isso aconteceu na prática? Eles rejulgaram, né, o STF, então, ele rejulgou o tema 1102 por meio de duas ADIs 2110 e 2111. E aqui a gente poderia fazer várias discussões, né, de cunho jurídico, né, até que ponto isso seria válido, até que ponto isso seria eficaz no mundo jurídico. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje. Né, ultrapassado ali o julgamento de mérito nas ADIs, a gente teve a oposição de embargos, né, na ADI 2110 pelo IEPREV e na ADI 2111 pelo CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Metalurgia. Então, cada um opôs ali os embargos, né, em cada uma das ADIs. Agora, no julgamento, gente, iniciou o julgamento no plenário virtual. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque, assim, o que aconteceu? No dia 23 de agosto, iniciou o julgamento dos embargos. Então, o relator, que é o ministro Nunes Marques, ele apresentou o seu voto no sentido de não conhecer dos embargos do IEPREV, como amicus curiae, e nos embargos da CNTM, ele desproveu esses embargos, né, que pedia ali a modulação de efeitos. E um ponto complicado aqui foi que, no fundamento, o que o ministro Nunes Marques construiu aqui? No fundamento desse voto, ele fala que no tema 1102, que houve uma alteração de jurisprudência, que altera o entendimento do STF, que até então ele tinha alcançado esse entendimento por meio de medida cautelar proferida nas ADIs no ano de 2000. Então vejam só que em nenhum momento nessas ADIs estava sendo discutido a revisão da vida toda, em nenhum momento. O único momento que foi discutido a revisão da vida toda ali foi quando, né, os ministros ali, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Flávio Dino, né, apoiado ali né, na sequência pelo ministro Fux e pelo Gilmar Mendes, fixaram uma compreensão de atribuição de efeito de cogência ao artigo 3º, para que, por via reflexa, eles derrubassem a revisão da vida toda. E agora, no fundamento dos embargos, o ministro Nunes Marques fala, não, o STF já tinha um entendimento acerca desse ponto desde quando aferiu a medida cautelar nas ADIs no ano de 2000. O que não é verdade, gente, o que não é verdade. Então, aqui a gente já vê, do ponto de vista jurídico, uma falha de fundamentação, né, uma não observância ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que exige, seja de juiz de primeira instância ou ministro do STF, que fundamente de forma válida as suas decisões. Prosseguindo, né, a gente teve ali, aí sem nenhuma surpresa, o ministro Cristiano Zanin acompanhando o relator, também sem nenhuma surpresa o ministro Flávio Dino acompanhando o relator, e o que aconteceu que deixou a comunidade jurídica e muitos advogados extremamente chocados foi a ministra Carmen Lúcia acompanhando o ministro Nunes Marques. Por quê, gente? Porque sempre, né, a ministra Carmen Lúcia, ela se posiciona de forma favorável à revisão da vida toda. Quando ela acompanha o ministro Nunes Marques, peço desculpas aqui pela tosse, tá, gente? Quando a ministra Carmen Lúcia acompanha o ministro Nunes Marques, ela bota ali uma pá de cal, né, no julgamento, porque se o voto do ministro Nunes Marques prevalecer no julgamento dos embargos, na prática, a gente não vai ter fixação da tese para ninguém. A gente vai ter que fazer uma aferição ali de caso a caso, mas é como se a tese não tivesse existido, porque não vai ter modulação. O que se objetiva nos embargos é a modulação de efeitos. Em que sentido? No sentido de que todo mundo que ingressou com a revisão da vida toda tenha direito até o julgamento, até a publicação do acórdão que aconteceu
no dia 21 de março de 2024, agora, que foi quando julgaram as ADIs 2110 e 2111. Ou seja, todo mundo que ajuizou a ação pelo menos até 21 de março de 2024, né, seria resguardado o direito. Mas não, de acordo com o voto do ministro Nunes Marques, não vai ser isso que vai acontecer. E na prática, gente, ninguém vai ter direito caso prevaleça. A comunidade jurídica aqui ficou extremamente preocupada, os advogados todos tristes e preocupados, sem entender nada, né? Até que no início da tarde, a gente teve ali, né, após esse sufoco todo, o ministro Alexandre de Moraes pedindo destaque. O que significa o pedido de destaque? Qual é o efeito, gente? O efeito é que o processo, o julgamento agora dos embargos, ele vai ser zerado. Então, aqui a gente estava com 4 votos contra os aposentados, né? Um voto do Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Então, 4 votos contra os aposentados, né? E agora o efeito zera o julgamento, e o julgamento ele tem que ser reiniciado em plenário físico, tá? Uma pergunta que tem muita gente fazendo, mandando aqui para a gente. O que é? Tem previsão desse julgamento? Esse julgamento pode acontecer esse ano? Tem alguma previsão? E assim, gente, não tem, tá? Não tem nenhuma previsão. E refletindo bastante, é até interessante que não aconteça tão logo, tá? Porque, como vocês sabem, o Dr. Kakai, né, que é praticamente hoje, o maior advogado, o advogado com mais influência no STF, ele ingressou na revisão da vida toda junto com o EBREV, né? Ele está atuando ali como amicus curiae também. Então é importante que ele tenha um tempo para poder dialogar com os ministros, para poder mostrar para os ministros os números reais, para poder explicar toda essa questão, né? Por quê, pessoal? Porque a revisão da vida toda, o processo da revisão da vida toda, hoje, da forma como foi conduzido, ele não se refere somente à revisão da vida toda. A discussão jurídica hoje, dentro desse processo, ela não está circunscrita somente a se uma regra definitiva pode ser prejudicial a uma regra de transição ou vice-versa. Não é isso. Hoje, a discussão, o pano de fundo da revisão da vida toda é segurança jurídica. Tá? Então, os efeitos da revisão da vida toda, eles vão atingir toda a comunidade jurídica, como um todo. Então, daí essa preocupação de vários juristas que ingressaram, né? A gente tem o Kakai e a gente tem o José Eduardo Cardoso, também ex-ministro da Justiça, hoje no processo. Então, é importante que eles tenham essa possibilidade, que eles tenham tempo de estarem ali, né, conversando com os ministros do STF, explicando aos ministros os números reais, mostrando os números reais, o real impacto da revisão da vida toda, e também falando sobre essa questão importantíssima da segurança jurídica. Então é isso. Hoje, na prática, o que a gente tem? A gente tem que o julgamento dos embargos ele é reiniciado, então esses 4-0 não serão contados. Aí outra pergunta que surge, Salomão, a ministra Carmen Lúcia, será que ela pode mudar o voto dela no plenário físico? Provavelmente, tá, gente? Provavelmente. Eu acredito muito, né, no voto dela a favor dos aposentados. Então, no plenário físico é tudo diferente. Vão ter debates, né, vão ter sustentações. A gente vai ter um tempo maior para conversar com os ministros. Então, a chance que o voto seja favorável no sentido da modulação de efeitos, ela é grande. Qual é a nossa expectativa aqui? Nossa expectativa desde o início, pessoal, ela é positiva, tá? Mas a gente está sempre atrelado também à realidade de que tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer com a revisão da vida toda. Pode dar certo, pode ter modulação total, né? Pode ter a modulação, né, nas duas datas de ponta a ponta. A gente pode ter não dar certo, né, a revisão da vida toda. Então, o que a gente quer levar para vocês hoje é uma palavra de tranquilidade, de serenidade, para vocês ficarem calmos, né, para que vocês saibam que tem pessoas extremamente competentes trabalhando nesse processo, né, agora também com a entrada e com o ingresso do Kakai, a gente sabe que ele vai estar lá conversando com os ministros, despachando com os ministros, tentando convencer os ministros, né, de mostrar ele a realidade do processo. O processo hoje é uma situação, ela é mostrar o que é real para os ministros do STF, os números reais, né, e a gente conta aí muito
que o Cacai consiga, né, ter esse êxito junto aos ministros do STF. E aguardar um tempo, tem que dar uma esfriada, né, tem que aguardar um tempo para esse processo ser pautado novamente no plenário físico e a gente aguardar aí, né, e torcer por um desfecho positivo, né, no sentido da modulação. Tendo a modulação, pessoal, todo mundo que ingressou com a ação até 21 de março está resguardado o direito. Tá? Quem não entrou, infelizmente, as chances ali de quem não entrou ser possível o ingresso com a ação, elas são praticamente nulas, assim, a nosso ver, a nosso sentir. Tá? Nada é impossível, mas esse cenário a gente não conta muito com ele. Agora, a modulação, tendo essa possibilidade de debates ali nos bastidores, a gente acredita, sim, num desfecho positivo. Abrindo o microfone, doutor Ricardo. Então, o que a gente tem aí é uma possibilidade de, pelo menos, garantir a revisão da vida toda para quem já entrou com a ação até dia 21 de março. Não é isso? Exatamente. A nossa, né, o objeto ali dos embargos é esse, e a expectativa nossa, do nosso escritório, dos escritórios de todos os colegas que também estão atuando com revisão da vida toda é essa. No sentido de que todo mundo que ingressou com a ação até 21 de março de 2024 tenha o seu direito reconhecido, com o recebimento dos atrasados, tá, gente? Além do aumento, nossa expectativa é no sentido do recebimento dos valores em atraso também, tá? Mas outra modulação que pode acontecer é a fixação de uma data de corte para os atrasados, tá? Como já estava acontecendo lá no recurso extraordinário, lá no tema 1102. Pessoal, essas informações elas são importantes porque quem não entrou com a ação até aqui dificilmente vai conseguir algo a não ser uma expectativa frustrada, porque quem já entrou tem o direito adquirido, entre aspas, né? A gente vai chamar no direito isso de modulação dos efeitos, ou seja, quem entrou até 21 de março, era por isso que quando a gente ainda estava naquele processo de votação, com chance real da gente ganhar, porque, na verdade, os aposentados e os pensionistas perderam por conta de uma manobra política dentro do STF, não foi jurídica a decisão ali. Né? A gente sabe que forças externas à vontade do STF, do ponto de vista jurídico, fizeram pressão e eles acabaram submetendo-se a essa, digamos, mentira dos dados fornecidos pelo INSS, não é, doutor Ricardo Gaspar? Porque o gasto apontado por eles, o gasto que não é gasto, na verdade, é uma devolução de valores que foram contribuídos por quem pagou o INSS ao longo de uma vida, não é um gasto no ponto de vista de que não vai tirar esse dinheiro de nenhum outro lugar, a não ser o próprio fundo da Previdência, para o qual aquele dinheiro já tinha sido destinado anos atrás, né? Então, tivemos essa alteração. O que é que você precisa sair desse nosso bate-papo aqui? Primeiro, se você ainda não curtiu esse vídeo, já ficou até aqui, deixa o joinha, porque isso ajuda a gente demais a alcançar mais pessoas. Você nos ajuda também, se você se inscrever aqui no canal, nós queremos chegar aos nossos 150 mil inscritos aqui no canal, e eu conto com a sua ajuda para que a gente possa bater essa nossa nova meta, né? E deixa o joinha, porque é importante para nós também saber se você está gostando ou não. Se você entrou com a revisão da vida toda, né, pediu essa revisão da vida toda e está aguardando, comenta aqui que nós queremos saber. Comenta seu estado e se você entrou com essa revisão da vida toda ou não. Ricardo, existe a possibilidade, então, de... É que fica muito confuso. Uma hora a gente perde, outra hora já decidiu, e daqui a pouco reabre possibilidade de julgamento, já transitou em julgado, significa já teve todos os recursos possíveis. Você acha que até quando a gente vai ter aí a expectativa de um retorno com relação a essa revisão da vida toda? Então, Salomão, é exatamente isso que tem acontecido, né? Que tem causado essa sensação de incerteza e insegurança junto aos aposentados. Vai e volta, né? Um dia a revisão da vida toda está ganha, outro dia a revisão da vida toda não está ganha. Tá um bate-bola, gente, tá? O que está acontecendo, assim, para além da esfera jurídica, é um contraponto de forças políticas mesmo, tá? E pautado, infelizmente, num dado irreal, num dado mentiroso que foi apresentado. Porque o ponto de partida de análise dos ministros que foram contrários à revisão da vida toda é o impacto financeiro. Se você perguntar para o Flávio Dino, né, o que ele acha da tese jurídica por trás da revisão da vida toda, provavelmente ele vai ser favorável.
né? Mas como o próprio Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, ele invoca o julgamento, isso está público, tá, gente? Para todo mundo assistir ali no YouTube, né, no julgamento do dia 21 de março de 2024, ele usa a técnica de julgamento do consequencialismo, que ela julga direito social com base em impacto financeiro. Só que a gente tem que, né, sejamos racionais. Se eu vou fazer um julgamento com base no consequencialismo, que eu tenha ao menos dados verdadeiros levantados, né? Só que o que a gente viu na prática foi que os dados levados pelas partes, pelos amicus curiae, os pareceres econômicos, sequer foram considerados. Eles não consideraram que os amicus curiae apresentaram ali, né, no julgamento. Então, assim, a gente vê que o julgamento ele só levou em conta o que o governo estava apresentando por meio da AGU e os dados apresentados, né, ficaram comprovadamente ali, ficaram comprovados que são dados, né, falsos ou, né, superdimensionados. Isso é triste, porque a gente já tem, inclusive, uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso do Acevedo, Buendia e outros versus Peru. Quem tiver curiosidade, joga no Google esse caso aí, tá, gente? Que envolve direito à previdência social e direito ao julgamento justo, né? Que no direito a gente chama de fair trial, right of fair trial, dentro do direito. Lá no julgamento, né, os juízes ali da Corte Interamericana, eles falam que se o juiz está analisando o direito social, que por definição é um direito fundamental, e no nosso caso está previsto na Constituição Federal, quando você julga um caso dessa magnitude, você não pode invocar fatores econômicos. O julgamento, a técnica de julgamento, ela é pro homine, ou seja, ela é voltada ao cidadão. Então, é uma defesa do cidadão em face do Estado. No caso concreto, no STF, a gente tem já a invocação de um argumento consequencialista, o que já seria facilmente invalidado, eventualmente, numa Corte Interamericana de Direitos Humanos, e mais do que isso, um julgamento consequencialista baseado em dados falsos, em dados superdimensionados. Então, a situação é bem séria na revisão da vida toda, do ponto de vista jurídico e dos reflexos desse julgamento, sobretudo pela criatividade de rejulgar a revisão da vida toda, né, de extrair o julgamento de um recurso extraordinário e jogar esse julgamento por meio para uma ADI que estava morta, parada lá no julgamento. Até parece que eles acham que o cidadão é bobo hoje em dia, né, Salomão? Parece que eles acham que o cidadão não tem acesso à internet. Enfim, não sei o que se passa dentro do STF. Mas, assim, foi bem feio o que aconteceu do ponto de vista jurídico, foi algo feio, não foi algo aceitável. A gente não vai, ninguém aqui vai ficar parado com relação a isso. Só que, assim, os reflexos disso, eles vão permear, gente, eles podem chegar eventualmente, não estar numa Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles podem sair da alçada do STF. Diferentemente do que o Barroso disse lá, o STF não é a última palavra. A última palavra é a Constituição Federal, e se a Constituição Federal não for atendida e não for respeitada, existem instâncias, né, acima do STF, sim, que podem rever esses atos. Então, assim, é muito triste o que tem acontecido na revisão da vida toda. A gente acompanha aí os aposentados de perto e é de cortar o coração, né, a situação deles, a situação de ansiedade, a situação de incerteza, de insegurança jurídica. É uma maldade sem fim, gente. Mas tenho certeza, né, de que existe sim a chance de quem ajuizou até 21 de março ter o seu direito reconhecido. Agora, quando isso vai acontecer, infelizmente a gente não tem como opinar nesse sentido. Analisando aqui a questão de agenda do STF, a gente tem um recesso no final do ano. A gente teria praticamente setembro, outubro e novembro, né, de pauta para ser inserido. Eu acho que pode ser inserido ali na pauta do plenário físico. Eu, sinceramente, eu apostaria que não, tá, Salomão? Eu acho que vai acabar ficando para o ano que vem. Tá? Mas eu queria levar a vocês a mensagem de que não é de todo ruim. Tá? Se for realmente ficar ali para o ano que vem, vocês podem ter certeza ali que o pessoal vai ter mais tempo, né, principalmente o Cacai, de estar conversando com os ministros, né, do STF, né, e quem sabe até conversar com o presidente da República, que indicou ali os últimos 2 ministros, também isso não está descartado. Então, assim, agora é uma questão de manter a calma, manter a sanidade mental, manter a serenidade e, né, gente, manter essa esperança, essa chama de esperança que ainda tiverem aí acesa, porque sim, eu acredito que
a gente pode ter um resultado positivo. Agora, o quando, Salomão, é difícil de opinar. Muito bem, minha gente. Olha, trouxe hoje aqui o Dr. Ricardo Gaspar, nosso sócio aqui no Salomão Advocacia, para trazer esclarecimentos para vocês sobre a revisão da vida toda. Fazendo um resumo de tantas explicações que o Gaspar nos trouxe aqui, temos um fôlego até o ano que vem, querendo Deus, para que o STF volte atrás em relação, pelo menos, à modulação dos efeitos. Ou seja, quem entrou com os pedidos de revisão até 21 de março de 2024, ter direito aos benefícios revisados e os retroativos. Isso vai ser fundamental para centenas de milhares de trabalhadores que têm direito ou à revisão de sua aposentadoria ou da pensão. Infelizmente, nesse processo, muita gente já morreu e não vai ter em vida o usufruto desse benefício com valor aumentado, né? Mas os seus herdeiros aí podem sim usufruir da diferença dos valores também, isso é uma possibilidade. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer ao Dr. Ricardo Gaspar. Quer falar mais alguma coisa, Gaspar? Algumas considerações finais? Só falar para o pessoal, lembrar o pessoal, né, doutor Salomão, que não existe somente revisão da vida toda, tá, gente? Então, às vezes você está aí achando que o seu benefício está muito baixo, que o valor da sua aposentadoria está reduzido, que o valor da sua pensão por morte foi reduzido, mas existem várias outras revisões, tá, gente? Tanto de fato, quando é possível analisar ali se alguma questão de fato, de tempo de contribuição, de salário de contribuição, não foi analisado corretamente, como também revisões de direito, inclusive algumas delas sem prazo decadencial, como é o caso da revisão do teto. Aqui a gente faz mais de 20 tipos de revisões, e embora a revisão da vida toda não seja mais possível, a gente não orienta que vocês entrem agora com o processo de revisão da vida toda, existem ali outras formas de ver se o seu benefício tem alguma possibilidade de correção. Tá? Então fica aqui a dica para vocês que existem outras revisões. Tá? Se você não está contente com a sua revisão, com a sua aposentadoria, né, com o valor da sua aposentadoria, do seu benefício, atualmente, procure aí um advogado de sua confiança para fazer essa análise para você, para ver se tem direito, né, ou não a aumentar o valor do seu benefício. Se você precisar falar com os nossos especialistas aqui do escritório, você tem aqui o nosso WhatsApp, só você mandar um olá para nós, falar que viu esse vídeo, que quer saber mais, vai ser um prazer te servir, tá? E te orientar dentro do que for possível. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Muito obrigado, doutor Gaspar, e vamos que vamos, com Deus aí. Até mais.